Gente, é um prazer estar aqui. Os meninos do futebol estão aqui, ó. Aí sim, hein? A gente pega lá no futebol, fala, vamos lá numa janta que tem lá, e os caras acabam vindo, cara. Então, espero que Deus tenha algo preparado para todos nós aqui. Gente, nós estamos falando esse mês sobre guerra. O Bruno foi muito sensato aqui, né? Agiu com sabedoria sobre homens de guerra, e é muito interessante a gente, na nossa vida, nós somos preparados a lidar com as guerras externas, né? Meu avô mesmo, quando a gente era pequeno, ó, homem bom é homem que paga a conta. Homem bom é homem que acorda de manhã. E aí você... Rapaz, o cara tem que acordar, o cara tem que fazer render. O cara... Essas guerras, a gente acaba vencendo. Você acorda cedo, você é um cara disciplinado, você arruma a tua cama, você é um cara top, você não gosta de bagunça, você trabalha, às vezes você faz mais que te pede. Então, muitas vezes a gente se tornou perito em vencer essas guerras externas. O Bruno citou o campeão, né? Que ele foi campeão porque ele analisava aonde nadava, analisava várias questões externas e se tornou perito sobre aquilo. Mas hoje eu quero falar sobre uma guerra que às vezes nos pega de surpresa, que muitas das vezes nos pega despercebido, que às vezes nos pega de uma forma que você não imagina que vai vir em determinados momentos, né? Então, para mim, a conclusão nossa é que a maior guerra que um homem luta não é a guerra externa, mas é uma guerra interna, é uma batalha interna, que às vezes eu olho para vocês aqui, eu vejo alguns homens sorrindo, alguns homens assim, e aí, tá tudo bem? Aí o homem, não, tudo bem. E ele para no tudo bem. Mas se você sentar e você de fato abrir o coração e falar, o que está acontecendo? O cara tem muitos problemas internos. Nós homens temos muitas coisas a ser resolvidas que às vezes nós não abrimos. E hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre isso, para que a gente possa de fato, entender quais as ferramentas que a gente pode vencer, como que a gente pode lidar com isso, porque essas guerras que passamos, nós não aprendemos isso aí numa aula da escola, nós não aprendemos, às vezes, com um pai, uma mãe nunca te ensinou sobre isso, como foi o meu caso, a gente aprendeu a crescer externamente, mas nós não aprendemos a lidar com essas emoções internamente. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês, espero que vocês estejam aqui atentos, não se distraia, né? Esteja presente com aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós aqui. Amém? Eu quero falar para aqueles homens que, mesmo às vezes sorrindo, enfrentam batalhas silenciosas, né? A gente dá risada, a gente mostra que às vezes nós estamos tudo bem, mas tem algumas coisas que precisam ser resolvidas. E às vezes você pode olhar nós aqui na frente também e falar, o pessoal do hangar lá é bacana e tal. E de fato somos pessoas como vocês. Mas você não imagina as batalhas que a gente enfrenta todos os dias, os desafios, situações. E até essa semana passada eu passei por algo que eu não imaginava que eu tinha algumas coisas para ser resolvidas ainda. E eu passei por uma situação ali de saúde. E eu falei, caraca, ainda tem um problema nisso aqui ainda. E por isso que surgiu a mensagem, né, sobre como lidar com essas guerras, com essas situações. E o primeiro tópico meu é as guerras que ninguém vê, né? Como que nós vamos lidar com aquelas guerras que às vezes só Deus vê, né? Aqueles conflitos de crença, de medo, de incertezas, de situações que nós passamos que nós não temos uma pessoa para quem confessar, ou pessoas para quem nós podemos abrir o nosso coração. Talvez vivemos em um mundo fechado, né? Se eu contar isso aqui para minha esposa, é perigoso ela largar de mim. Poxa, se eu falar isso aqui que eu estou com esse pensamento em relação ao meu patrão, ele pode mandar eu embora. Se eu falar isso aqui para o meu pastor, ou talvez ele vai achar que eu sou um cara que eu não estou preparado para a vida. Talvez nós estejamos com esse pensamento. Estou sozinho, né? Estou sozinho nessa jornada. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele não te deixa sozinho. Se você está aqui nessa reunião, nessa noite, é para você ouvir essa palavra. Amém? Se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer que juntos nós possamos vencer essas batalhas. Porque não adianta a gente ser um homem bom lá fora, um homem bom para as pessoas, né? Ou talvez até um bom pai, um bom empresário. Mas dentro de nós tem essa angústia, esse vazio, essa necessidade de se encontrar. Talvez nós estamos escalando tantas montanhas, mas nos falta escalar uma montanha, de ser resolvidos. Quem é que já ouviu aquela história assim que aquilo que você externiza é aquilo que você está interno? Às vezes eu deixava sempre uma baguncinha no carro, eu deixava uma baguncinha
na minha sala, no meu escritório, eu deixava uma baguncinha ali. E um dia Deus falou comigo, ó, tua vida não é completa porque também tu não é completo. Todo lugar que você vai, você deixa um cantinho. É igual pedreiro. Tem pedreiro aqui ou não? Sempre deixa um cantinho ali para fazer, um negocinho para resolver. E talvez nossa vida está desse jeito, cara. E Deus quer nessa noite trazer plenitude. Fala pro teu irmão, plenitude. Prosperidade, ela tem que vir completa. Ela tem que vir para saciar mesmo a nossa paz interior. E é só em Deus que nós podemos viver essa graça. A verdade é que muitos de nós lutamos contra a ansiedade, mas temos medo de admitir. Tem alguém ansioso aqui ou não? Tá bom, 2, 3. Culpa do passado, que ninguém tem coragem de falar. Quem tem alguma culpa do passado, do seu passado, que você fez, mas você não tem coragem de abrir teu coração? Eu um dia conheci uma pessoa que ele falou, eu gostaria de falar para você, mas ainda eu não tenho coragem de falar para você o que eu fiz lá atrás. Que Deus nos prepare um tempo para que eu possa falar para você. Eu fiz muitas coisas erradas. Talvez você carregue essa culpa aí. Medo de fracassar como pai, como marido, como filho ou profissionalmente. Tem alguém assim que carrega essa culpa, esse medo? E se eu desonrar o meu pai, cara? Eu não queria jamais desonrar o meu pai. Tem gente que carrega isso. Tem gente que entra em profissão só porque o pai sonhava em ser policial. E o cara vai, não é a área do cara, mas o cara quer ser policial para honrar o pai. Olha a culpa que você carrega. Olha o medo, a preocupação de desonrar o outro. E talvez você está hoje, 20 anos, sendo policial e fala contigo mesmo, rapaz, eu não nasci para isso aqui não. Mas eu quero honrar o meu pai. É uma culpa. Deus nos quer fazer de nós nessa noite pessoas livres. Nós temos que entender o nosso propósito. Para que Deus nos chamou? Se Deus te chamou para quê? Qual é o teu propósito? Qual é o teu dom? Qual é a área que você vai fluir? Não haja pelo medo, pela insegurança ou pelo momento, né? Eu já falei isso algumas vezes. Tem gente que está fazendo marketing agora, tem gente que está fazendo o digital, porque é o momento. Mas não haja pelo momento. Nós que andamos pelos momentos, pessoas frágeis, líderes emocionais frágeis. Nós temos que andar pelo nosso propósito. E tudo isso aí, meu irmão, está tudo dentro de nós. Se nós formos mal resolvidos dentro de nós, se nós não aprendemos a lutar com essas guerras dentro de nós, nós somos todos os dias bombardeados com informação desnecessária. Por isso que nós precisamos, o primeiro passo é ter uma identidade de quem nós somos. Identidade. Quem é você? Talvez você tenha algumas pessoas dando tapa nas tuas costas. Faz isso aqui agora está dando dinheiro. E você é verdade, vou fazer isso. Faz aquilo pelo qual Deus te chamou, cara. Faz aquilo pelo qual Deus te chamou, Deus te capacitou para um dom, para um propósito. É isso que Deus quer que você faça nessa noite. Para isso nós temos que aprender a lidar com essas emoções. Talvez eu e você temos passado por um momento de solidão que esconde dentro de nós medo, insegurança, preocupações do passado, e talvez tua mente tenha sido bombardeada por tantas informações aqui. Quem está passando por isso aí? Não levanta a mão não, já. Que se você não estiver passando por nada disso aí, eu quero que você venha aqui na frente falar depois conosco. Essas são as guerras internas. Elas não têm balas, mas ferem. Não têm espadas, mas sangra por dentro. Semana passada, eu acabei passando mal por acredito eu, numa gastrite. E eu fiquei com mal-estar ali, o estômago inchado, não consegui comer, não consegui fazer nada. E aquilo foi um dia, tomei remédio, toma isso aqui que passa. Aí não melhorou, no outro dia também tomei alguma coisa, não melhorei, fiquei muito ruim assim. E aí me veio os pensamentos, setas na minha cabeça. Eu cheguei perto da minha esposa, tomei um café com ela, e aí, quando ela levantou, eu vi uma voz que falou comigo. Esse vai ser o último café que você vai tomar com ela. Mas foi tão nítido, foi tão real, que parecia que era uma pessoa que estava do meu lado, cara. E eu olhei assim, eu falei, capeta, você já está aqui.
Olha a nossa mente como é. E daquilo ali eu só fui piorando, só fui agravando. No quarto dia eu peguei e falei para minha mãe, marca algum gastro aí, alguma coisa, eu vou num médico, em algum lugar. Eu tô passando mal, rapaz, eu acho que eu vou morrer. Olha lá, foi o suco Eu fiz eu passei na vitamina ali, os irmãos estão dando risada. Minha mulher gosta de suco de jaca. E eu falei, vou fazer uma gracinha, né? Eu tava meio no reserva lá, comprei um suco de jaca e levei para ela. Ela falou, não acredito que você fez isso comigo. Aí depois ela postou e eu repostei. Os caras falaram que foi o suco que eu dei para minha mulher. Não foi o suco, não. Eu queria que fosse o suco. E eu passei mal e depois aquilo entrou na minha cabeça e à noite eu não consegui dormir. E eu vou falar para vocês, eu passei 4 dias atribulado. Que teve um dia, numa quinta-feira, eu vim aqui no pastor, desci, falei, pastor, onde você está? Ele falou, estou aqui na igreja, varão. Vem. Eu falei, eu vou aí na igreja, cara, eu preciso orar com você. E eu estou mal. Ele falou, mas aconteceu alguma coisa? Pelo amor de Deus. Eu falei, eu estou mal, rapaz, eu estou com pensamento de morte, eu estou com um monte de pensamento errado, eu estou assim, angustiado dentro de mim. Parecia que era a minha última semana. E aí, eu entrei no escritório. Quando eu entrei no escritório, eu vi as pessoas, a minha colaboradora lá falou assim, tá doente? Eu falei, eu tô. Eu estava assim, na minha fisionomia, parece que eu estava esgotado. Nós oramos e Deus trouxe aquela libertação, né? Fez, sai esses capeta, tudo que vem na nossa cabeça e tal. E aí a gente fez um propósito de ler Efésios 6:10 ali, onde fala sobre as armaduras de um homem de Deus. E depois eu falei, pastor, eu me senti como o profeta Elias. Quem já conhece a história do profeta Elias? Ele vem e ele derrota 850 profetas de Baal. Ele dá risada. Ele faz um regaço. Um homem de Deus a um nível assim extraordinário. Só que no outro dia, ele recebe uma voz, uma palavra da rainha, da rainha que era Jezabel. E ela fala assim, ó, a sua cabeça eu vou cortar. Sua vida, nós vamos buscar a sua vida. Nós vamos te matar pelo que você fez. E esse profeta, com toda a força, com toda a unção, com todo o vigor de Deus, ele foge de medo. E às vezes a gente lê a Bíblia e a gente fala, meu Deus, como que um cara derrota 850 caras, dá risada, Deus desce fogo do céu, o poder e a manifestação de Deus acontece, e a voz de uma mulher amedronta o cara, que o cara foge de medo para morrer. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu, semana passada, me senti como o profeta Elias. É boleto alto, nós vamos pagar. É problema, nós vamos orar. Tem demônio, nós vamos expulsar. Qualquer BO nós vamos resolver. Tem que acordar de madrugada, 4h59, nós vamos acordar, eu estou pronto. Mas quando eu ouvi a voz na minha cabeça, eu acreditei. E eu falei, cara, eu vou morrer mesmo. E aí o pastor conversando comigo diz, Cairo, tudo isso aí, entenda bem, são processos das nossas vidas. Tem coisas internamente ainda que precisam ser resolvidas. Talvez eu e você, nós nos achamos completos. Tá tudo bem, tá tudo certo. De fato, pode ser que esteja tudo certo. A conta está no positivo, a mulher está dando certo, o casamento está indo bem. Mas quando as coisas mexem dentro de você, as coisas desestabilizam, você vê o tanto de problema que ainda você precisa resolver dentro de você, cara. Qual é o desequilíbrio que há dentro de você ainda que precisa ser resolvido? Eu quero te perguntar isso nessa noite. Eu, até a semana retrasada, estava falando para todo mundo, estava ministrando todo mundo e estava tudo bem. Só que semana passada houve uma desestabilidade, houve uma turbulência dentro de mim. E eu vi que, às vezes, eu me achava um cara que talvez estava completo, mas me faltavam algumas coisas. Então é sobre isso que eu quero falar para vocês nessa noite. Não adianta, às vezes, nós estarmos como uma árvore estrondosa, bonita, que dá frutos, que cresce, se algumas coisas ainda dentro de nós temos que ser trabalhado. Não adianta só nós estarmos bem posicionados, com uma roupa bonita, um cabelo bem penteado, uma barba feita, um carro bom, se ainda algumas coisas dentro de você precisam ser alinhadas. Quem está entendendo essa mensagem aí? Essas coisas no qual eu citei aqui são as guerras que ninguém está vendo. E é essas guerras que Deus quer nos ajudar a lidar com esses conflitos, com esse trabalho. Em Efésios
A Bíblia diz aqui em Efésios 6:10 que nós devemos... Pode pôr na tela para mim, fazendo favor? Efésios 6:10. Volta no 8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo que bem que pratica, seja escravo, seja livre. Depois. Vocês, senhores, tratem os seus escravos. É o 10 mesmo. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo assim. Permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem os capacetes da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha que palavra profunda! Como que a gente vai vencer as nossas batalhas? Como que a gente vai vencer essas vozes que tentam dominar a nossa mente? Talvez você é bem resolvido financeiramente, ou você talvez está bem com a sua família, mas o teu emocional está abalado. E como que a gente vai vencer essas vozes que permeiam a nossa mente? Que pode ser que você seja um fracassado, pode ser que você não aguente vencer essas batalhas. A gente vai vencer assim, usando o escudo da fé. Nós devemos ter fé, revestimos de fé. Se você está aqui no hangar hoje, você já deu um primeiro passo extraordinário. Nós já estamos fazendo a nossa revisão de fé. Porque a fé ela vem para ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra, mais eu me revisto dessa força, mais eu me revisto dessa proteção. E o capacete da salvação, que é a certeza que nós somos salvos, que nós somos filhos de Deus. Essa é a certeza que um homem deve carregar. Não de que ele vai deixar somente riqueza na terra, mas que ele vai construir uma jornada de fé, uma caminhada de fé e crer que o seu nome está escrito no livro da vida. Os discípulos de Jesus saíam e eles voltavam alegres. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Senhor, em teu nome nós curamos. Nós fizemos isso, aquilo. E Jesus fala, não se alegre por isso. Se alegrem porque vocês são salvos. Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. É assim que nós vamos vencer as nossas batalhas, quando a gente se revestir dessa fé. A couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É a gente buscar sempre o reino de Deus em primeiro lugar e depois a sua justiça. Aquilo que é certo e aquilo que é errado. Pare de tentar barganhar as coisas. Não deixa as vozes do maligno dizer para você que o errado é certo ou que ninguém está vendo. Não tem nada mais pesado do que a nossa consciência quando a gente chega em casa. Eu costumo dizer para os meninos aqui, para a galera, o que é pecado? Pecado é aquilo quando você vai deitar, que você põe a tua cabeça no travesseiro e você lembra. Você gritou com a tua esposa, viu? Você ofendeu lá aquela pessoa. Você não podia ter falado daquele jeito do teu amigo, não. Isso é o Espírito Santo te mostrando e te alertando dos seus perigos. Então um homem, um guerreiro de Deus, ele tem que estar sempre vigiando. A Bíblia fala, não cesse de orar. Por quê? Porque a oração é a nossa bateria. Talvez você aprendeu vindo domingo na igreja, talvez você aprendeu a ser um cara domingueiro. Eu gosto de domingo ir lá, ouvir uma palavra, sentir um arrepiozinho, é gostoso. Para mim, você é igual o cara que chega no posto de gasolina e põe vintão. Completa com vintão aí para mim, que eu vou andar a semana. Meu irmão, você vai andar um dia, 2? Se for num azeirão, então.
A nossa vida não pode ser só de vintão por vintão. Nós temos que ser intensivo. O guerreiro ele não marca prontidão, ele não fica de besteira. Um homem posicionado em Deus, ele não fica marcando. Ele está sempre posicionado, ele está sempre atento. É isso que Deus quer trazer para a gente nessa noite. Atenção, seja vigilante sempre, porque a nossa vida é uma guerra constante. Jesus, as pessoas falaram, Jesus, mas não é isso, não é aquilo. Jesus falou, não, eu vim trazer espada. É uma guerra que nós estamos lutando. Talvez você está achando que a vida é um mar de flor, né? E eu vou ter que falar isso para você, cara. Não é fácil. Você vence uma guerra emocional, no outro dia tem uma guerra com o seu casamento. Você vence a guerra do teu casamento, você vai ver tem uma guerra na empresa. Você fala, graças a Deus, dia 30, fiz o último depósito, cobri a conta. Meu Deus! Chega à noite, você chega em casa, teu filho está doente. Ah, paz do céu! Ou talvez o carro que você tanto gosta quebra uma pecinha lá, né, Roger? 12 contos. Você fala, o quê? Talvez seja isso. Mas eu quero te dizer isso, Deus está nos preparando para a nossa jornada, porque de todas essas guerras que nós temos lutado, de tudo que eu passei semana passada, eu aprendi algo. Tem coisas que ainda eu não tenho. E eu preciso caminhar nessa jornada de humildade e reconhecer que nós não somos ainda quem nós deveríamos ser. Mas eu também não sou aquele cara que eu era antes. Você entendeu? Pessoas bem resolvidas não ficam se julgando. Ah, mas, pisei na bola aqui. Nossa, putz, pisei na bola, não podia ter falado aquilo. Briguei com a minha esposa. Poxa, é isso. Peça perdão, se arrependa. Mas entenda que você também não é mais aquele menino que você era um dia. Você evoluiu, você cresceu. E agora é fazer os consertos, as adaptações para que você sempre melhore. Às vezes Deus permite que a gente tropece em algumas coisas para a gente mostrar para nós que ainda nós somos falhos, que ainda nós precisamos de manutenção, que ainda nós precisamos reconhecer que há um Deus que cuida de nós e protege, cuida de nós e quer estar no controle da nossa vida. Você viu em Efésios que ele fala que a nossa guerra não é contra sangue e nem contra armas, mas é contra principados e potestades. Meu irmão, nós vamos vencer aqui na terra quando nós vencemos a guerra espiritual. Eu não sei quais os pensamentos que você tem. Talvez você está sendo bombardeado por vários pensamentos malignos, de fracassado, de derrotado. Que esse não é o teu ano. Esse não é um ano para você não, meu irmão. Esse é um ano para você ficar quietinho. Mas eu quero te dizer, todas essas vozes são vozes mentirosas. Fala para o teu irmão, são vozes mentirosas. Não acredite nisso, não acredite nas vozes, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer te contar uma mentira e ele quer que você acredite nisso. Ah, esse ramo que você trabalha aí, o governo vai aumentar o imposto, não deu nada, isso aí você tá arrebentado. Mentira, porque a gente não trabalha pelo governo, nós trabalhamos todos os dias por fé, acreditando que o Senhor tem preparado o melhor para nós. Eu falei isso para vocês algum tempo atrás. Tem muita gente ficando rica, cara, nesse ano. E você está falando para todo mundo aí que é um ano de desgraça. Por quê? Porque te venderam essa ideia e você comprou esse peixe aí, bicho. Fala pro teu irmão, vai ser o melhor ano da sua vida, cara. Teu casamento vai ser o melhor ano do teu casamento. É assim que a gente tem que andar. O homem não anda por vista. Os olhos foram feitos para ver, mas nós andamos por fé. Quem crê em Deus anda por fé, não anda por vista. Porque se você ficar andando pelos olhos, todas as vezes, hoje está bom, amanhã está ruim, está bom e está ruim. Daqui um pouco você está doido, cara, você está tendo que tomar remédio para dormir. Porque é uma montanha russa a nossa vida. Cara, como nós vamos vencer isso? Com o escudo da fé. Quando esses pensamentos, essas batalhas começarem na sua cabeça, você, aqui não. Tu vai morrer. Tu é um bastardo. Tu é um sem vergonha. Você é aquele cara malandro lá de antigamente. Você fala, está repreendido em nome de Jesus. Eu repreendo essas vozes na minha mente. Em nome de Jesus, quero orar nessa noite. Eu quero que todos aqui coloquem a mão na sua cabeça. Nós vamos repreender as vozes que vêm, que queira nos desanimar, nos entristecer. Porque é isso que o diabo sabe. O diabo sabe que tu é um guerreiro. E se você andar
com todas as armaduras que você tem, nada te para. Nada te para. Não é o teu patrão lá chato não que vai te interromper. Quem está entendendo isso aí? Amém? Nós devemos nos encher nessa noite com essas armaduras. Nos revestimos de fé. A segunda mentira, a mentira que você tem que ser forte sozinho. Quantas pessoas falam isso aí? Não, nós temos que ser forte sozinho, nós temos que caminhar sozinho. O diabo tem procurado isolar os homens, porque se eu isolar um aqui, ó, se eu isolar o Gilberto não comunica com o outro não comunica com o outro, aí todo mundo fica isolado, vivendo a sua mentira sozinho, e ó, bombardeado por pensamento. O diabo não vem como um capeta com um chifrão aqui te cutucando. Ele vem como uma seta, ó, tua cabeça. E você acredita? Ah, homem anda sozinho mesmo, minha jornada é sozinho. Não caia nessas mentiras. O mundo diz que o homem não pode fraquejar, mas a Bíblia diz que algo completamente diferente. 2 Coríntios 12:10. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Essa é a palavra de Paulo. Paulo falou isso. Paulo tinha um espinho na carne e ele clama a Deus 3 vezes. Tira esse espinho meu, Paulo. Deus. E Deus fala, não, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Viu, meu irmão? Você não precisa ser super-homem a vida inteira, não, cara. Nós aqui na noite, no hangar, aqui, nós podemos abrir nosso coração. Deus tem dificuldade com isso aqui. Você viu que bonito, a última semana aí, o irmão veio aqui na frente. Estou vencendo a pornografia. Que coisa extraordinária, cara. Cara, estou vencendo a pornografia. Eu queria agradecer o hangar. Porque para mim era normal. Mas quando eu comecei a frequentar isso aqui, eu vi que era um pecado. Você entendeu? A gente não precisa mostrar para os outros que nós somos super-homem, não. Porque quando nós nos reconhecemos na nossa fraqueza, Deus trabalha em nós. Davi sabia quem ele era. Ele era um homem pastorzinho lá do sítio, lá escondidinho. E que foi Deus que retirou ele de lá e colocou ele como rei. Por isso que Davi tinha um coração humilde e sensível à voz de Deus. Porque ele sabia que ele poderia aprender a lidar com a pedra, mas quem iria derrubar o gigante era o poder de Deus. Você pode ser especialista na tua área, mas você precisa acreditar que é Deus que vai fazer essa porta ser aberta ou não. Maldito o homem que confia na força do homem, maldito o homem que confia no seu curso profissional, na sua faculdade. Ah, eu sou advogado. Sei o que o gato enterra na areia, não tem diferença nenhuma. Paulo era doutrinado, Paulo era inteligente, Paulo estudou no colégio, nos maiores colégios, aos pés de Gamaliel. Paulo, quando tem um encontro com Jesus verdadeiro, ele fala, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi é esterco diante da grandeza de Deus. Por isso que ele fala depois, quando estou fraco, aí sim eu sou forte. Por quê, irmãos? Porque reconhece a grandeza de Deus. Só um homem grande reconhece a grandeza de um Deus poderoso. Às vezes a gente bate meta lá na empresa, lá, e eu falo, Deus, isso aqui é um milagre, isso aqui é só Deus, porque eu não teria condição, não. É igual quando você arma aquela janta assim, ó, aí chega aqueles parentaiada, tudo chega lá, e devora tudo, sai de um lado, acaba do outro lado. Ah, pai, comer, hein, menino? Tudo? O cara falou, não, a mulher fala, comer tudo. Sobrou nem para amanhã. Eu brinco lá em casa, eu falo, não, isso aqui, essa obra aqui é de Deus, só Deus para manter essa obra aqui, porque nós não teríamos condição de bancar isso aqui, não. Então, o grande papel de um homem é reconhecer as suas debilidades. Reconheça que você precisa de manutenção. Reconheça, seja humilde. Você precisa de reparo. Abre teu coração nessa noite. Deus, tem essa área da minha vida, pontualmente aqui, ó. Tem a pornografia. Eu não consigo ser liberto disso aqui, cara. Ó, Senhor, eu tenho problema com o dinheiro. Quando eu começo a ganhar dinheiro, eu já quero fazer as coisas, quando eu vou ver, eu já estou longe, faz 2 meses que eu não venho na igreja, eu já meto o pé no balde, minha mulher começa a coisar, eu já dou uns gritos com ela. Aqui no hangar não tem isso, graças a Deus. Estou falando assim, lá para fora.
Tu não é assim não, né? Vamos aprender a vencer isso, cara. Falar, Deus, eu não posso ser mais menino. É menino que tem que ter limite. Nós não podemos ter limite, não, cara. Se eu ganhar R$1.000, eu vou ser um cara bom. Se eu ganhar 10 mil, eu vou ser um cara bom. Se eu ganhar 100 mil, terça-feira eu tô aqui no hangar, né? Se eu ganhar uns milhão, talvez faltar um sábado, uns 2 terças aí, porque foi uma viagem mais tenda. Uma viagem mais longa, né, João? Mas você tem que ser o mesmo, cara. A circunstância nós não podemos mudar nós. Então, quando nós reconhecemos que Deus é sobre nós reconhecemos que nós necessitamos dele. Deus luta as guerras que você não consegue vencer. Talvez você esteja nessa noite cansado, lutando contra vícios, raivas, medo, orgulho, falta de direção. Talvez você está vivendo essas crises, cara. Hoje é uma noite da gente restaurar isso daí. Deus, eu não tenho direção nenhuma para a minha vida. Eu não sei o que vai ser desse ano. Deus quer te dar direção. Deus quer afiar o teu machado. Talvez você está aqui, passou muitos anos, não é mais para mim, não. Quem falou isso aí? Vai ver lá a revista da Forbes, lá, a maioria dos bilionários fica depois dos 50. Dá tempo para nós chegar lá ainda. Dá tempo para qualquer coisa, cara. Basta acreditar, basta viver pela fé, basta parar de andar pela vista, basta confiar mais em Deus, basta chamar mais Deus para o propósito teu. Senhor, eu tenho dificuldade com isso aqui, ó. Eu não posso ver mulher que eu chego a tremo. Eu fico igual aqueles boizão no pasto. Já viram já aqueles boizão ou não? O bicho estilinga o peito e os dentes, já. Fica cheirando de longe. Abre o coração. Deus, eu amo minha mulher, mas se eu ver um rabo de saia, eu fico doido. Deus quer te ajudar a vencer essas batalhas para que você esteja preparado para subir para o próximo nível. Amém? Sempre é um próximo nível. Eu falo, Deus, não me dê nada que eu não consiga carregar, mas que sempre o Senhor esteja me preparando para um próximo nível. E aí sabe o que eu tenho entendido? Que as grandes batalhas não são mais externas, são internas. Identidade, propósito, não perder a direção. Quanto mais Deus me dá, mais a gente entra em Deus. Quanto mais responsabilidade, mais tempo de oração, mais busca por Deus. Reuniões, mais perda de tempo, cafezinho à toa, vai acabando. Porque a nossa vida vai tomando responsabilidade. Talvez Deus quer nessa noite mais responsabilidade, mais tempo de oração. Essas batalhas aí que você está enfrentando não são batalhas de força, de academia. Tem que ir na academia para ficar forte. Você tem que dobrar o joelho e orar, rapaz. São guerras espirituais. Para que a gente possa alcançar o nosso propósito e vencer tudo aquilo no qual Deus chamou para a gente vencer. O mais difícil não é vencer as guerras contra nós, é vencer as guerras que acontecem em nós. E eu vou completando aqui, vou concluindo para o fim. O Senhor quer lutar as nossas guerras. Êxodo 14:14. O Senhor luta por você. Quais são as batalhas que você precisa abrir para o Senhor nessa noite? Senhor, essas batalhas eu não consigo vencer. Eu preciso do Senhor. Senhor, o meu trabalho está muito difícil, preciso da tua ajuda. Senhor, esse vício está me matando. Bebida, cigarro, droga, o que é? Fale com Deus nessa noite. Abre o teu coração. Deus, eu quero ser liberto. E por fim, homens que vencem são os homens que se rendem a Deus. Não é fraqueza se ajoelhar, é sabedoria. Então nessa noite, talvez a tua mente está dizendo, isso é besteira, cara. Tudo que esse cara está falando é bobeira, idiotice. Cuidado. Esteja perceptível às vozes. A Bíblia diz assim que Paulo ele orava e falava, vejai-vos que espírito vós sois. Tem muitos espíritos andando aí, contando mentira, tentando te sabotar.
Que vozes são essas que nós temos ouvido? Você é um perdedor. Teu pai errou um monte, teu pai fraquejou lá, teu pai é uma tragédia, você também é. É noite da gente dar um basta nisso. É noite da gente se humilhar diante do Senhor. E dizer, Senhor, com sabedoria, me ajuda a vencer essas batalhas. Porque eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim é muito maior.